Olá! Hoje vou te contar com maiores detalhes a chacina de Queimadas. Existem fatos novos que você não pode perder dessa história triste que aconteceu na Bahia, pelas barbaridades cometidas por Lampião, o rei do cangaço. Mas antes, dê um like, é muito importante para você receber novos vídeos. Se inscreva no canal, assista até o final para entender a história. Combinado? Então, bora pro vídeo. Quem poderia um dia imaginar que o tão famoso bandoleiro do sertão tivesse em seus planos a coragem de invadir Queimadas, uma cidade pacata, mas estratégica, com serviços de telégrafo e trem usual? Pois é, Lampião invadiu. Lampião chega a Queimadas. O rio Itapicuru estava cheio. João Lantier, coletor federal, irmão de Zulmira, estava na oficina de Pedro do Pataco, quando vinha do rio um grupo de cerca de 18 homens armados, que o deixou confuso, porque o sargento Evaristo, comandante do quartel da PM, esperava uma volante, na qual o comandante era seu amigo e viria almoçar com ele. Zulmira Lantier reconhece Lampião. Às 10h30 do dia 22 de dezembro de 1929, um domingo, em plenos preparativos para os festejos do Natal e do Ano Novo, um grupo de moças, entre elas Zulmira Lantier, ensaiava em sua casa uma peça teatral para ser apresentada na noite de Natal. Da janela da sua casa, uma das moças confunde o bando de cangaceiros com uma volante. Porém, Zulmira, que conhecia o Facínora através de retratos em jornais, o reconhece e fala para as amigas: é o bando de Lampião, e o que vem na frente é o próprio. A jovem Zulmira sai correndo e espalha a notícia da invasão de Lampião na cidade. Contudo, o povo não acredita nela. Distribuição dos cangaceiros. Arteiro Lampião designou 2 cangaceiros para tomarem de assalto a estação de trem de Queimadas. Na estação, cortaram os fios do telégrafo, danificaram o aparelho, roubaram dinheiro e ficaram de campana. Lampião chega ao quartel. Como se conhecesse Queimadas como a palma da mão, Lampião, com maior facilidade, chega ao quartel da Polícia Militar. O Facínora, na frente, sem nenhum escrúpulo, invade o quartel. Seu Noza disse: todos os dias eu ia levar comida para um preso de Itiúba, que era compadre de Dona Marocas, a minha mãe. Quando vi o bando dentro do quartel, sentados no último degrau da escada, havia 2 soldados brincando com as pedras no piso riscado. O bando fez uma volta no salão e cercou os soldados, que bateram continência para Lampião. O cangaceiro-chefe repudiou veemente: baixa os braços, macaco! Eu sou o bandido Lampião! Os soldados ficaram paralisados de medo. Lampião abriu a porta da cadeia e soltou os 12 presos assassinos e ladrões, inclusive um soldado da PM. Em seguida, Lampião, utilizando-se de um apito, artifício que o sargento usava para chamar os soldados com urgência ao quartel, fez com que os outros soldados, até mesmo o sargento Evaristo, voltasse correndo para o quartel, sendo surpreendido pelos cangaceiros e presos na cadeia. Na época, eram exatamente 7 soldados e um sargento.
na porta do quartel, do lado de fora, ficara um cangaceiro com a arma apontada para dentro, em sinal de vigília. Após essas atitudes, Lampião deixou alguns cangaceiros tomando conta do quartel. Com 13 cabras, desceu pela cidade e foi à casa do juiz Dr. Hilário. Acerto com o juiz. Com o Dr. Hilário, Lampião acertou que eu mesmo fizesse uma lista de nomes de pessoas influentes e de posses, imediatamente as intimasse a comparecer com urgência na casa do referido juiz. Cada pessoa intimada pelo senhor Alvarino, que chegava à casa do juiz, lhe era estipulado uma quantia em dinheiro ou em joias para entregar a Lampião. O senhor Francisco Moura, o Catita, escrivão estadual, responsável pela coletoria, disse a Lampião que poderia lhe dar 500 mil réis, e deu. Desse modo, cada pessoa intimada deu ao cangaceiro a quantia negociada, totalizando 22.345.700, 22 contos, 345.700 réis. Lampião então comentou que os altos valores arbitrados foram pelo juiz e não por ele. Disse também: eu sei que nego só tem juiz pela manhã, mas num dia desse, com bandido na porta e de madrugada, bom, aí tem juízo o dia todinho. E também que daquele dinheiro que estava tomando poderia ser taxado de ladrão, mas não ficaria com um tostão, porque utilizaria todo o dinheiro para pagar as balas que comprara dos próprios macacos, tanto que as balas do seu bando eram todas do ano de 1930, enquanto as balas dos macacos eram de 1910, que não serviam nem para matar cachorro, e exibiu os seus cartuchos, dando uma grande gargalhada. A razão de ser bandido. Segundo história narrada por Lampião na casa do doutor juiz, o que fez ele se tornar um bandido foi o assassinato de seu pai, praticada por 2 policiais a mando de um coronel chefe político. Ainda jovem, Virgulino foi se queixar do crime contra o seu pai na delegacia de polícia, onde foi barbaramente espancado. Mais tarde, resolveu falar com o juiz, onde, após relato de toda a história, inclusive do espancamento sofrido pelos policiais, recebeu apenas o conselho de entregar o caso a Deus, pois os políticos eram maus e estavam com o poder, havendo perigo de ser molestado se fosse mexer com o caso. Não satisfeito, Lampião resolveu matar o chefe político e foi lá e fez, e logo vendeu tudo que tinha. Com o dinheiro apurado, foi até a fazenda do coronel e também o aniquilou. Mais tarde, mandou avisar na cidade seu mal feito e fugiu para bem longe. E então entrou definitivamente para o cangaço, sendo aceito no grupo do senhor Pereira. A perseguição para prendê-lo foi enorme, até um dia, em um local muito distante, indo ao povoado, Lampião disse ter visto o seu retrato com uma oferta de 200 mil réis para quem apresentasse a sua cabeça. Nesse mesmo dia, quando estava comprando uma fruta em uma feira, foi abordado por 2 soldados que lhe deram ordem de prisão, mas no lance, rápido como um gato, tomou a arma de um soldado e atirou no outro, matando-o.
nem precisando da proteção de seus colegas cangaceiros que estavam por ali disfarçados de vaqueiros. Voltando à história, Lampião se apossou das armas do quartel, liberou os presos e um preso que ia para a penitenciária aceitou se integrar ao grupo de cangaceiros e ainda disse: "Vai ser uma honra servir ao capitão Lampião, o rei do sertão." O massacre na porta do quartel. Às 18 horas, Lampião saiu da casa do juiz e voltou ao quartel. No passeio do quartel, em voz alta, disse que iria matar todos os macacos e que as pessoas, os civis, se abrigassem em suas casas, atrás de paredes, pois não gostaria de saber que uma bala do seu bando havia atingido um civil. O sargento Evaristo pediu que Lampião o livrasse de ver os seus soldados sendo assassinados a sangue frio e que preferia ser o primeiro aniquilado. Lampião, com muita raiva, mandou que o sargento se afastasse imediatamente do quartel. Chamamento para o céu ou pro coisa ruim. Um a um, os soldados eram chamados para fora do quartel. Lampião fizeram uma espécie de meia-lua com seus homens. Aos soldados, ele mandava que os mesmos se abaixassem para tirar a caneleira da botina. Quando os macacos se abaixavam, os cabras atiravam na nuca. Volta Seca ia sangrando os feridos para conferir e os colocando na porta da prefeitura, lado a lado. Soldado Coragem. Um dos soldados, também com o nome de guerra Evaristo, ao ser chamado para o fim, pela janela do quartel, tentou agredir Lampião e foi agarrado por seus cabras. Entrou em luta corporal com Volta Seca. Dominado, mas demonstrando muita coragem, diz para Lampião: "Você é muito macho com um fuzil e um punhal na mão. Vamos lutar como homem, com um punhal cada um, seu cabra safado." Lampião então disse ao soldado: "Cabra, você é valente, seria um bom cangaceiro, mas tu tá do lado errado. Você é um macaco e eu não perdoo macaco não. Por isso, sua carreira acaba aqui. Vai, Volta Seca, faz o serviço nessa peste." Então Volta Seca, com um punhal, espetou o soldado valente, um tal de Evaristo, e bebeu o melado que descia. Cena horrível de quem tem parte com coisa ruim. Depois, no passeio onde é hoje a Câmara dos Vereadores, Volta Seca vomitou. E onde é hoje o Banco do Brasil, vomitou novamente. Um condenado escapou da execução. Um dos 8 militares capturados, apenas o sargento Evaristo Carlos da Costa, comandante do destacamento, escapou, mas foi obrigado a percorrer as ruas principais da cidade, acompanhando o grupo armado de um fuzil sem balas no ombro. Ao seu lado, o perverso cangaceiro Antônio de Ingrácia lhe sussurrava nos ouvidos: "Mais tarde, o galo vai cantar nos seus ouvidos." Ouve-se nos bares, em Queimadas, que o sargento da PM, Evaristo, foi obrigado por Lampião a vestir saia, sutiã, blusa de mulher e sapato alto, desfilar rebolando pelas ruas da cidade, os cabras em volta dele, tudo rindo e mangando do sargento. Graças ao pedido formulado por Dona Santinha, esposa de Teixeira, escrivão da Coletoria Federal, o que arrecadou a virtuosa quantia de mais de 20 contos de réis ao rei do cangaço,
E ainda Dona Santinha implorou de joelhos pela vida do sargento Evaristo, pois era um bom homem, caridoso e muito religioso. E Lampião disse: está bem, Dona Santinha, por causa do seu marido, escrivão, que fez um bom trabalho para mim, e pelo seu pedido, e sendo um macaco religioso e cristão, eu vou atender o seu pedido. E assim o sargento Evaristo escapou do fim que seria certo se não fosse a intervenção de Dona Santinha. Muito agradecida, Santinha presenteou a Lampião um cordão, uma pulseira de ouro e um colar de brilhantes, mais valioso que os 20 contos que o seu marido arrecadou para Lampião, que de uma lapada em Queimadas arrecadou mais de 50 contos de réis, uma fortuna. Ângelo Roque, no mencionado depoimento ao professor Estácio de Lima, disse que se não fosse a intervenção da moça, o sargento Evaristo tinha caído no ferro. E acrescenta que pensaram que o sargento trabalhava para os cangaceiros, o que não passava de grosso equívoco. No processo policial a que respondeu, pesava sobre o sargento a acusação de traição, mas o sargento foi absolvido. O fato extraordinário de o sargento Evaristo haver escapado com vida se deve a 3 joias, sem que o sexto sentido não tenha também contribuído, conforme uma das versões. O que ocorreu foi o seguinte: Lampião, na companhia de alguns cangaceiros, ao invadir a residência dos Teixeiras, observou que sua esposa, Dona Santinha, usava um lindíssimo trancelim de ouro no pescoço. E Lampião disse: Dona Santinha, que belas joias, principalmente esse colar. Vejo que a senhora tem muito bom gosto. Dona Santinha, farejando o interesse do bandido por seu pingente de ouro e pedras preciosas, retira-o e oferece a Lampião. Este, no ímpeto inesperado, do qual amargamente se arrependeria, lhe declarou: a senhora agora tem o direito de me fazer um pedido. Dizem por aí que bandido não tem palavra, mas eu tenho. E quero mostrar à senhora que bandido também tem palavra. Dona Santinha pediu que poupasse a vida do sargento Evaristo, pois se tratava de um cidadão correto, crente, excelente pai de família, homem temente a Deus, religioso e de muito bom caráter. E continuou a tecer elogios até ser atendida. Notou, todavia, que Lampião ficara constrangido e embaraçado, seguramente por não esperar pedido daquele porte. No entanto, refazendo-se da surpresa, Lampião disse: nunca poupei a vida de um macaco, mas eu já disse que a senhora tinha direito a um pedido e vou garantir a minha palavra. Bandido também tem palavra. E se depender de mim, o sargento só morre de velho. Realmente a profecia de Lampião se cumpriu. O sargento Evaristo faleceu próximo dos 100 anos de idade. Lampião, depois do massacre, ainda deu um baile no clube e foi embora com seu bando pela madrugada no dia 23 de dezembro de 1929. Daquele dia trágico na pacata cidade de cidadãos ordeiros, ninguém esquece. O prédio do quartel ainda hoje está de pé, é o mesmo, do mesmo jeitinho da época da chacina de Queimadas. Pessoas tais como João de Alice, Joel, Noza guardam na memória aquele dia triste, marcado de muito sangue em Queimadas. As marcas de sangue dos soldados até hoje estão incrustadas
nas festas do passeio do quartel da cidade de Queimadas. Verdade ou mentira? No decorrer do ano de 1960, diziam que Lampião, já sem a indumentária de cangaceiro, esteve em Santa Luz, na casa comercial do sargento Evaristo, em 1962, diz seu Noza. Meu filho Francisco, em Pernambuco, também ouviu uma conversa entre os dois senhores, onde um afirmava estar Lampião, numa fazenda ali perto. Uma senhora de Queimadas, que viajava sempre para São Paulo, numa dessas viagens, num trem em Minas Gerais, encontrou-se com um senhor idoso, que disse conhecer muito bem Queimadas, indicando pontos reais. Ao despedir-se, o referendo idoso falou que era o cangaceiro Lampião. O senhor Luiz Soares, juntamente com um amigo, esteve na residência de Lampião, na fazenda Rio Verde, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, onde conversou com Lampião, que estava muito doente, o que supomos que o referido cangaceiro estaria com 100 anos de idade. Verdade ou mentira? Diga nos comentários a sua opinião, certo? Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, se inscreva no canal, fiquem na paz, juízo em Cabroeira, porque eu fui!